Os 4 Evangelhos. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Batismo de Jesus. Mateus. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão com João, a fim de ser por este batizado. Mas João obstava a isso, dizendo: Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus lhe respondeu: Deixa-me fazê-lo assim por esta hora, porquanto é necessário que cumpramos a justiça. João consentiu. Uma vez batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu descer sobre si o Espírito de Deus, em forma de uma pomba. Imediatamente uma voz ecoou no céu, dizendo: Este é o meu Filho bem-amado, em quem hei posto todas as minhas complacências. Marcos. Eis o que sucedeu naqueles dias. Jesus veio de Nazaré, que fica na Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, Jesus viu abrirem-se os céus e o Espírito de Deus descer em forma de uma pomba e pairar sobre ele. E uma voz do céu se fez ouvir, dizendo: És meu Filho bem-amado, em ti me tenho comprazido. Lucas. Sucedeu que, ao tempo em que João batizava todo o povo, também Jesus foi por ele batizado. E enquanto orava, o céu se abriu, e um Espírito Santo desceu sobre ele, na forma corporal de uma pomba. E viu-se no céu uma voz que dizia: És meu Filho bem-amado, em ti hei posto todas as minhas complacências. Batismo de Jesus, sua razão de ser. Jesus, cuja origem espírita agora conheceis, Jesus, Espírito puro por excelência, Espírito perfeito, não precisava ser batizado com água por João, de receber um batismo de penitência para a remissão de pecados. Ele, que nenhum pecado tinha, que nenhum confessou, que não trazia para ser lavado um corpo de lama, qual os vossos. Não precisava tampouco receber o batismo em Espírito Santo e em fogo, ele, cujo espírito era de pureza perfeita e imaculada. Ele, que, ao contrário, vinha administrar esse batismo primeiramente aos apóstolos incumbidos de pregar e espalhar entre os homens, de ensinar, pelo exemplo, a sua moral sublime. Depois, a todos os que se tornassem dignos de ser assim batizados, praticando a sua lei de amor, propagando-a pelo exemplo e pela palavra. Por que então foi Jesus receber de João, diante de todos, o batismo da água no Jordão, como o faziam o povo e quantos acorriam às margens daquele rio? Para, desde o momento em que entrava a desempenhar publicamente sua missão, pregar pelo exemplo, para receber do próprio Deus, à vista de todos, e em confirmação das palavras que antes da sua chegada o precursor proferira a seu respeito, a consagração da sua origem, do seu poder e da sua missão, como regenerador e como salvador da humanidade, como sendo quem a conduzirá à perfeição. Para receber essa consagração por uma manifestação derivada do próprio Deus e produzida de molde a que os homens compreendessem que, finalmente,
descera à terra o Espírito cuja vinda os profetas haviam anunciado. Jesus desceu para pregar, dando de tudo exemplo, para oferecer e deixar aos homens um tipo, um modelo, que eles imitassem e em cujas pegadas caminhassem a fim de atingir a perfeição. Durante a sua missão terrena, cumpria que passasse à vista dos homens por ser um homem como os outros, sujeito a todas as provações da humanidade e delas triunfando, exemplificando-lhes a prática do trabalho, da justiça, da caridade e do amor, cujas leis ensinava, ministrando-lhes a luz e a verdade sob o véu da letra e o manto da parábola, a fim de que o brilho de uma e outra não ofuscasse os olhos humanos de então. Cumprida aquela missão, os homens, em virtude das interpretações que davam aos fatos, de acordo com o estado das inteligências, com as necessidades da época e com o que a preparação dos tempos futuros exigia, teriam que ver um Deus, o próprio Deus, naquele que lhes viera proporcionar o tipo, o modelo da perfeição, pelo que toca à humanidade terrestre. Segui todos os passos de Jesus no curso da sua aparente vida humana, desde o instante em que chega às margens do Jordão até o que se consuma o sacrifício do Gólgota, e o vereis a dar em tudo o exemplo, sempre o exemplo. Ao encetar essa vida humana aparente, submete-se como todos os que vinham ter com João ao batismo pela água, que os disporia à penitência. Mas notai que, antes de haver Jesus chegado às margens do Jordão, já o precursor João, falando ao povo, aos fariseus, aos publicanos e aos soldados, a quantos tinham acorrido para ouvi-lo, os quais entre si pensavam que bem podia ser ele o Cristo, dizia João: eu, por mim, vos batizo com água, porém outro virá, mais poderoso que eu, e de cujas alpercatas não sou digno de desatar as correias, prosternado a seus pés, o qual vos batizará em Espírito Santo e em fogo. Ele traz na mão a joeira e limpará perfeitamente o seu eirado, empilhará o trigo no seu celeiro e queimará a palha num fogo que jamais se extingue. Por que João, a princípio, se recusou de batizar Jesus? Estas palavras explicam por que, em resposta ao pedido que Jesus lhe faz, João se escusa de o batizar, dizendo: eu é que devo ser por ti batizado, e vens a mim para que te batize? E explicam também por que, respondendo-lhe Jesus: deixa-me fazer assim por esta vez, porquanto é necessário que cumpramos toda a justiça, isto é, porquanto devemos pregar pelo exemplo. João nenhuma resistência mais opôs, tornando-se o primeiro a dar o exemplo de submissão e de obediência ao Mestre. Manifestação que se produziu depois do batismo de Jesus. Para a confirmação das palavras que João proferira diante de todos antes da chegada de Jesus, é que ao sair este da água, depois do batismo, se produziu de conformidade com a época, com as tradições hebraicas e com o estado das inteligências, a manifestação destinada a esclarecer os homens acerca da origem e da missão do mesmo Jesus. Como consta do que ficou dito acima, logo que acabou de ser batizado, Jesus saiu da água e, ao fazer a sua prece, o céu se abriu e um Espírito Santo desceu sobre ele, na forma corporal de uma pomba, e se ouviu uma voz que dizia: és meu filho bem-amado, em ti hei posto todas as minhas complacências. O Senhor manifestou por esse modo o seu poder, dando dele um sinal aparentemente material, aparentemente, porque só o era para os olhos humanos, sinal que, bem como a voz ouvida, não passou de simples manifestação espírita, objetivando chamar a atenção dos homens e lhes fazer compreender
que descera finalmente à terra o Espírito que os profetas haviam anunciado. A manifestação espírita da descida do Espírito Santo sobre Jesus, como se produziu? A pomba. O Espírito, como sabeis, pode, com o auxílio do seu perispírito, tomar todas as aparências, todas as formas. A pomba era o emblema da pureza para os antigos, que, não o esqueçais, a sacrificavam nos altares em resgate dos filhos de Israel. O Espírito Superior, encarregado da manifestação, teve, pois, como deveis compreender, lembrando-vos da origem espírita de Jesus, da sua aparente vida humana, enquanto durou a sua missão terrena, e do sacrifício do Gólgota, que tomou a forma capaz de mais fortemente impressionar as inteligências. No momento mesmo em que a manifestação se produzisse, de as impressionar ainda depois de cumprida aquela missão. A voz que se fez ouvir no céu, dizendo: És o meu filho bem-amado, em ti hei posto todas as minhas complacências. Não foi a voz de Deus onipotente. Deus não se manifestou. Deus não se comunica diretamente com os homens. Já vos dissemos, por mais puro que seja o Espírito encarnado, o invólucro que o reveste põe uma barreira intransponível entre o homem e a divindade. Mas o Senhor transmite suas vontades por intermédio dos espíritos puros que dele recebem diretamente as inspirações, dos espíritos superiores e dos bons espíritos, os quais, na ordem hierárquica, se constituem seus órgãos. Foi um espírito superior quem fez ressoar a voz que se ouviu e pronunciou aquelas palavras. Para o povo e para todos os que tinham vindo ter com João, para os hebreus, o próprio Deus falou naquela circunstância, como falara outrora aos profetas da antiga lei. O Espírito Santo, segundo eles, era a inteligência mesma de Deus, inspirando diretamente os homens, comunicando-se diretamente com os humanos. Assim, para eles, o próprio Deus foi quem tomou a forma de uma pomba, e quem, por outro lado, ao mesmo tempo, fazendo ouvir a sua voz, pronunciou aquelas palavras. Vós, espíritas, que graças à nova revelação, sabeis que sob a designação simbólica de Espírito Santo se compreende o conjunto dos Espíritos do Senhor, órgãos de suas inspirações e ministros de suas vontades, que sabeis que Deus não se comunica diretamente com os homens, deveis perceber que houve duas manifestações espíritas. A prece, exemplo do seu valor dado por Jesus. E elas se produziram ao fazer Jesus a sua prece. Eis aí o primeiro exemplo e o primeiro ensinamento dado por ele aos homens, mostrando-lhes que a prece, não a dos lábios, mas a do coração, atrai as bênçãos do Senhor, atrai os testemunhos do seu amor, fazendo sobre eles descer a influência divina, por intermédio dos espíritos protetores da humanidade. O batismo, duplo aspecto que apresenta. O batismo por meio da água que João Batista administrou e que Jesus recebeu para ensinar pelo exemplo, comprovando assim que esse batismo não passava de uma figura, era um tempo material e simbólico. Material pela ablução do corpo, simbólico pelo arrependimento, pela humildade que a ablução consagrava, e que tinham a proclamá-los a confissão pública, que diante de todos cada um fazia, em voz alta, dos seus pecados, isto é, de suas faltas, de suas torpezas, de todas as infâmias que podem germinar no coração humano. Batismo pela água, sua significação. O batismo pela água era, pois, uma preparação para o batismo pelo Espírito Santo e pelo fogo. Batismo este que vem de Deus e que o Cristo defere aos que dele se tornam dignos, concedendo-lhes a assistência e o concurso dos espíritos purificados. Bom é se lembre aos homens o batismo pela água, porquanto lhes recorda os grandes acontecimentos, ocorridos e as obrigações que lhes são impostas. A parte material
era de necessidade à vista dos homens, para impressionar homens materiais. Somente a parte simbólica se conserva para vós. O verdadeiro batismo é o que vem do Senhor. É o batismo em Espírito Santo e em fogo, que purificará as almas e não os corpos. O batismo pela água feito estandarte do cristianismo. Fizeram do batismo pela água o estandarte do cristianismo. O homem esqueceu demasiado a essência divina para só atender à matéria. A esta referiu tudo e seu espírito rebaixado, encerrado em tão estreitos limites, acabou por esquecer quase inteiramente que, saído de uma essência espiritual, deve consagrar-se ao espírito e não à letra. Purificai-vos, pois, para serdes vivificados. Desvirtuamento do batismo pela Igreja. A Igreja Romana desvirtuou a natureza, o objeto, as condições e o fim do batismo pela água, derramando-o na cabeça da criança que acabava de nascer, sob o pretexto de apagar na pessoa dessa criança, dando-lhe o nome de pecado original, uma falta que ela não cometeu, o que teria sido cometida por outrem. E isso, quando, segundo a mesma Igreja, a alma da criança foi criada por Deus expressamente para o corpo em que veio habitar, a alma que pessoalmente havia de ser pura e sem mancha, pois que das mãos de Deus nada pode sair e nada sai maculado. Reencarnação, palavras do Cristo a Nicodemos. A Igreja Romana não houvera instituído deste modo o batismo pela água se tivesse compreendido bem as palavras do Cristo a Nicodemos, proclamando a reencarnação como uma realidade e não como uma alegoria. Realidade por ser lei emanada de Deus desde toda a eternidade, como meio de purificação e de progresso do espírito culpado, como meio único posto ao alcance do homem para entrar no reino de Deus, isto é, para chegar à perfeição, que só ela lhe permitirá aproximar-se do foco da onipotência. Cristãos de todas as seitas, católicos, protestantes, gregos, deixai de só ter em conta a matéria. Abandonai a letra que mata, para vos ocupardes unicamente com o Espírito que vivifica. Do batismo pela água no Jordão, conservai apenas o Espírito. Praticai a parte simbólica, o arrependimento e a humildade. Preparai-vos assim para o batismo em Espírito Santo e em fogo que purifica as almas, e que, se dele vos tornardes dignos praticando o trabalho, a humildade de coração, o amor e a caridade, o Cristo vos ministrará, enviando os Espíritos puros para vos assistirem, inspirarem, ampararem e ajudarem no trajeto pela senda do progresso moral e intelectual. Graças a Deus.